Olá, no Repórter Eco de hoje conheço um músico que circula com um veículo que usa água para gerar hidrogênio como parte do combustível. Você acompanha também uma pesquisa que revela as curiosas interações entre insetos e plantas. E ainda estudantes brasileiros se preparam para as Olimpíadas de Astronomia. A ciência que estuda os corpos celestes atrai os jovens que se interessam pelos mistérios do universo. Este pesquisador descobriu que a fêmea de uma espécie de besouro poliniza as orquídeas e não prejudica as flores como se pensava. Vinícius Pereira e seu grupo utilizam como transporte uma Kombi adaptada que economiza combustível e reduz a poluição. A astronomia encanta e desperta o interesse de muitos estudantes. Jovens brasileiros participam de Olimpíadas nacionais e internacionais da ciência que desvenda os segredos do universo. Estrelas, planetas, galáxias, nebulosas. Os corpos celestes são objetos de estudo da astronomia. É uma das ciências mais antigas do mundo. As primeiras civilizações observavam o céu noturno. O astrônomo e professor Júlio César Klafke, doutor em astronomia, recorre a um dos mais importantes astrônomos franceses para explicar seu fascínio pelo estudo do céu. Eu sempre cito o Henri Poincaré, que ele disse que se a nossa civilização tivesse nascido num planeta como Júpiter ou como Vênus, talvez a gente não tivesse chegado tão longe, porque o fato de a gente não conseguir vislumbrar um céu estrelado iria limitar muito a nossa capacidade de desenvolver ciência, de desenvolver tecnologia, desenvolver um monte de coisa. Porque a curiosidade começou a partir daí. Quando a gente olhou para o céu, viu as estrelas e disse: o que tem lá fora? O professor prepara estudantes para participar de Olimpíadas de Astronomia no Brasil e no exterior. Como que os pais em casa, no início da vida, ou os professores na escola, podem começar a estimular as crianças e os jovens para se interessarem pela ciência? Olha, o mais comum é realmente visitar centros de ciência, por exemplo, museus de ciência, porque é lá que ele vai começar a ter o contato com a diversidade da ciência. Luan de Souza Santos, 16 anos, morador da capital paulista, aprende a mergulhar nos livros, resolver equações e montar e desmontar um pequeno telescópio. Ele é um dos 10 estudantes representantes do Brasil em 2018. Enfrentou uma seleção na Olimpíada Brasileira de Astronomia que só para o ensino médio envolveu cerca de 200 mil estudantes. Eu lembro de uma vez assim, que eu fui para um passeio, era um passeio de escola, que era tipo a livraria de livro infantil. E daí tipo, um dos livros lá era de astronomia, que era tipo imagens 3D. Tipo, com aquele óculos tipo, vermelho e azul, para você olhar as imagens. Daí eu passava tipo, horas olhando para aquilo, porque eu achava incrível. Eu pegava, assim, tipo, virava a página, estava tudo plano, daí colocava o óculos, aí você conseguia ver a nave, o telescópio no fundo, os planetas, tudo. O que é necessário saber sobre astronomia para enfrentar essa competição? Na primeira etapa, o foco é principalmente na questão do movimento da Terra, né, a questão dos eclipses, as estações do ano, né, um pouco de evolução estelar, né, conhecimentos básicos e também a parte de astronáutica. O Luan vai fazer vestibular em 2019. Esse envolvimento com a ciência pode vir a ter influência sobre a escolha dele. Eu não sei como seguir como pesquisador, mas tipo, algum tipo de engenharia, tipo aeroespacial, sei lá, engenharia mecânica. Teve gente que simplesmente resolveu mudar de área de atuação depois que começou a lançar foguetes de garrafa PET com água e disse: nossa, eu descobri o que eu quero fazer, vou fazer engenharia aeroespacial.
E queria fazer o quê antes? E queria fazer medicina, sei lá, direito, qualquer coisa, porque realmente é uma oportunidade que você tem de experimentar outros sabores dentro da ciência, dentro da profissionalização, né? O interesse pela ciência despertado pelas Olimpíadas pode levar a outros caminhos, que não só o da astronomia, na escolha da profissão. Aos 18 anos, a estudante Beatriz Marques de Brito, da Escola Paulista de Medicina, já tem uma história longa com as Olimpíadas de Astronomia. Eu comecei bem cedo, com 8 anos, e eu fiquei mais ou menos uma década dentro dessa Olimpíada. E com 8 anos eu estava no 4º ano, eu não tinha muita noção do que era ciência. E a OBA fez com que eu soubesse o que era ciência, introduziu ciência na minha vida. A OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E, assim, a OBA me ensinou física, astronomia, astronáutica, de uma maneira simples, uma linguagem simples para criança de 8 anos entender. E isso foi essencial para eu gostar de ciência posteriormente. A gente está num país que investe muito pouco em ciência, que ultimamente vem cortando muitos recursos da ciência. Tanto que tem muitos cientistas saindo para fora do Brasil para ter uma oportunidade de estudo. Mesmo diante desse contexto, é importante estimular os jovens a seguirem esse caminho? Não, eu acho que dentro desse contexto é mais ainda importante estimular o jovem, porque esse jovem vai ser eventualmente o político de amanhã. Então, se hoje a gente está tendo um certo desprezo com relação à ciência, esses jovens, talvez no futuro, eles revertam totalmente essa situação. Nós estamos passando apenas por um momento. E para o Luan, nosso entrevistado, o momento é de alegria. Depois da gravação, recebemos a notícia de que ele foi um dos estudantes que receberam medalha de ouro na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Parabéns para toda a garotada que representou o Brasil. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A Terra perdeu 60% dos seus animais silvestres em 44 anos. O balanço é do último relatório Planeta Vivo, da ONG WWF. O documento também revela que 90% das aves têm plástico no estômago, impactos causados pelas ações humanas. O Brasil é destaque no mesmo relatório do WWF. O estudo comprova que o desmatamento intenso está destruindo os biomas e aumentando a lista de espécies ameaçadas de extinção. A Amazônia perdeu 20% da sua área desde 1970 e o Cerrado 50%. A redução é consequência do avanço da agricultura e da pecuária. O astronauta Marcos Pontes será o novo ministro da Ciência e Tecnologia. O engenheiro aeronáutico e tenente-coronel foi o primeiro e único brasileiro que viajou para o espaço. Você vai ver daqui a pouco. Estudo revela as interações entre insetos e as orquídeas. O Repórter Eco volta logo mais. Uma pesquisa da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, revela uma interação entre plantas e insetos. O estudo comprova que a fêmea de uma espécie de besouro poliniza as orquídeas e não destrói a flor como se imaginava. Desde a infância, Carlos Nunes conviveu com orquídeas no quintal de casa. Depois, se dedicou a cultivá-las e mais tarde decidiu estudar melhor essas espécies vegetais. A orquídea te influenciou na escolha da profissão? Sim, por conta de gostar de orquídea, planta e bicho, eu encaminhei para biologia e fui estudar biologia.
Carlos tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em biologia vegetal. O pesquisador voluntário da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, se dedica a pesquisar a reprodução de orquídeas nativas da Mata Atlântica. Entre os trabalhos publicados em revistas científicas, o mais recente revela uma novidade sobre besouros do gênero Montella, que até então eram conhecidos em orquidários como um inimigo, porque são herbívoros. Até então, a gente sabia que os besouros se alimentavam de diversas partes das plantas, né? Quando eu vi, né, eu fiquei muito impressionado porque parece que o besouro tem um propósito ali. A fêmea visita as plantas, as flores só para polinizar e poliniza como se fosse um robozinho, né? Ela poliniza uma planta, coloca o pólen da parte masculina na feminina e coloca um ovo. Já vai para outra flor, poliniza e coloca um ovo. E vai fazendo isso quantas vezes ela conseguir durante o dia. A descoberta sobre o besouro que poliniza a orquídea para se tornar um berçário para os ovos do inseto causou surpresa, mas não foi a única novidade que o pesquisador testemunhou em campo. Se tudo ocorre bem para a larva do besouro, né, ela começa a comer a flor e depois o conteúdo do fruto, até que não sobra nenhuma semente, nada que vai virar semente para a planta, né, poder se reproduzir. Entretanto, né, quando eu fui contar e ver o que tinha dentro dos frutos depois de um tempo que o besouro tinha polinizado e que a flor já tinha secado, eu vi que a maioria dos frutos tinha sido atacado ou colonizado ali por uma vespa, que é uma vespa que mata essa larva. A larva da vespa se alimenta, né? Essa vespa atuaria como um predador, né? E isso acaba controlando a população do besouro e tornando essa interação com o besouro, entre o besouro e a planta, mais vantajosa para a planta. Tanto a vespa como o besouro provavelmente são espécies novas para a ciência, né? A gente sabe o nome do gênero, né? Sabe o grupo menor a que eles pertencem, mas a gente não tem ideia de que espécie que é. Provavelmente são espécies novas. O biólogo permanece na pesquisa, quer saber mais sobre essa interação. Planta, besouro e vespa. Há quanto tempo existe e com quais espécies de orquídeas? Ele segue em busca de respostas que quer compartilhar. Eu acho muito legal essa interação com a sociedade também, né? Divulgar e esclarecer dúvidas e se acaba também, muita gente fica fascinado, né, com essas coisas malucas que a gente encontra. E às vezes no quintal da gente a gente pode ver uma coisa muito interessante, né? Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O deserto, considerado um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. Cercado por uma cadeia de montanhas, o deserto de Gobi fica na Ásia Central, no norte da China e sul da Mongólia. Ocupa uma área de 1.295.000 quilômetros quadrados, quase do tamanho do estado do Amazonas. Gobi, na língua mongol, significa local sem água, devido à baixa umidade e à vegetação escassa. É um dos desertos mais implacáveis, com temperaturas extremas. No verão, ultrapassam os 40 graus Celsius e no inverno, à noite, podem atingir os 40 graus abaixo de zero. Os cientistas acreditam que no passado a região era habitada por dinossauros, porque foram encontrados muitos fósseis e ovos desses animais pré-históricos que dominaram a Terra há milhões de anos. Apesar do clima inóspito, povos nômades vivem em tendas no deserto. Habitam lugares próximos às poucas fontes de água, onde criam ovelhas e cabras.
O deserto de Gobi tem espécies raras, muitas delas ameaçadas de extinção, como o camelo bactriano ou asiático, nativo da região. Ele desenvolveu a capacidade de sobreviver muito mais tempo sem comida e água, armazenando gordura no abdômen e nas duas corcovas. Com essa reserva de gordura, conseguem minimizar o calor, isolando todo o resto do corpo. Outra espécie que corre o risco de desaparecer é o cavalo selvagem da Mongólia. Existem cerca de 500 deles ainda em liberdade no deserto. ONGs internacionais realizam projetos de reprodução em cativeiro para a reintrodução da espécie na natureza. Deserto de Gobi, um ambiente único e raro no planeta. E aguarde, porque tem mais. O músico Vinícius Pereira circula em Kombi adaptada, movida a uma mistura de água com gasolina ou álcool. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O músico Vinícius Pereira une arte e conservação ambiental. Ele e seu grupo usam uma Kombi adaptada que economiza combustível e diminui a poluição. O veículo utiliza água para gerar hidrogênio junto com a gasolina ou álcool. Ele manda os seus recursos pra correnteza do rio, vou matando todos os peixes lá dentro do meu Brasil. Em vez de voltar pra terra, que as plantinhas gostar, ele manda os seus recursos lá para o meio do mar. Este é o Bando de Seu Pereira. Na interpretação do Shot dos Recursos, a primeira voz é de Vinícius Pereira, músico e permacultor. Ele conduz a Kombi Zeolina. Nela, testou reatores de hidrogênio e fez uma adaptação para economizar combustível e reduzir a poluição. A gente usa a água e a energia elétrica do carro para dar um choque nessa água, pegar esse H2O e quebrar em HHO. Aí esse gás rico em hidrogênio a gente manda na entrada do ar do carro, fazendo com que o carro consuma menos gasolina e polua menos. Eu tenho conseguido uma média de uns 10% de economia e no último teste que eu fiz eu consegui reduzir em 60% o monóxido de carbono. Esse sistema pode ser usado com álcool, com gasolina, com GNV, com diesel. Existem carros que são movidos 100% a hidrogênio, mas a tecnologia mais acessível que a gente tem hoje, que são esses reatores de HHO, eles servem para otimizar a queima e fazer com que você tenha uma economia do seu combustível principal e redução de poluição. Ele manda os seus recursos pra correnteza do rio, tô matando todos os peixes lá dentro do meu Brasil. A Kombi se chama Zeolina por causa das letras da placa. A placa dela é KZO. Então a gente diz assim, como é que a gente vai? Ah, vamos com a Zeolina. E aí assim ela ganhou o apelido dela simpático. Tamo junto pra plantar, no uso dos recursos todo o povo irá cantar. A utilização do veículo vai além do transporte dos músicos. A partir do momento que vocês chegam com a Kombi Zeolina num lugar, o que pode acontecer? Geralmente a gente faz uma roda de conversa, onde a gente fala sobre a cultura do consumo, né, para onde caminha o nosso planeta. Falamos sobre a permacultura, a contramão da cultura do consumo. Depois a gente faz uma oficina de permacultura, que geralmente é captação de água da chuva e ultimamente hidrogênio também. Depois a gente faz um show do Bando de Seu Pereira, onde a gente canta todos esses assuntos. E para fechar, já de noite, Cinekombi com um filme que trata desses temas que foram abordados durante o dia. A carreira musical do Vinícius começou bem antes, com o grupo instrumental Araticum, formado por 5 compositores, se apresentou no Brasil e no exterior. Passei 20 anos trabalhando com música instrumental, até que começou a faltar água na minha casa. A gente teve a nossa crise hídrica e aí, preocupado, resolvi instalar uma cisterna na minha casa, começar a captar água da chuva. E aí eu comecei a descobrir a permacultura.
e entendi que várias ações que eu já fazia em casa estavam super relacionadas com a cultura da permanência. Então, quando estourou a barragem de Mariana, o crime ambiental, o maior crime da nossa história, a gente resolveu ir para lá e com a canção, foi através da canção que a gente se aproximava das pessoas. Então eu entendi que eu tinha que começar a colocar verbo na minha música e decidi começar a cantar. Foi então que nasceu o Bando de Seu Pereira e o assunto que a gente trata são os temas ambientais, né? As questões mais urgentes que a gente vive hoje. Né? No local onde fica esta praça, no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista, bem perto da casa do Vinícius, havia uma favela. A mata se regenerou naturalmente. Os moradores plantaram árvores. O músico ajuda a recuperar nascentes. A gente não tem problema de falta d'água aqui na região sudeste. A gente está em cima de um dos maiores aquíferos do planeta. Então a gente precisa começar a tratar essas águas de uma forma diferente. Ao invés de jogar essas águas da nascente no esgoto e misturar essas águas com as águas poluídas, a gente entende que a gente tem que fazer aflorar essas águas e voltar a oferecer para as pessoas lugares onde elas possam se sentar e ter contato com as águas, né? Voltar a oferecer para o resto da biodiversidade um lugar onde os sapos, os peixes, os pássaros possam conviver. Na casa dele, a coleta da água da chuva garante a rega das plantas comestíveis e ornamentais, lavagem do quintal e da Kombi zeolina. Em cada bombona dessa, a gente guarda 200 litros. Eu tenho 3 espalhadas pela casa, então eu estoco 600 litros. Eu faço uma economia legal de água, mas eu acho que não só com a captação da água da chuva, né? Porque esses reservatórios acabam rápido. Durante o período de estiagem, eles ficam secos. Mas então a gente faz reuso da água da máquina de lavar, a gente faz o uso da água da pia para a rega das plantas também, reuso da água do banho nas descargas. A gente faz o que pode para economizar, principalmente no momento de escassez de água, né, como a gente vive agora. Hoje eu consigo dar conta de quase 80% do lixo da casa aqui em casa mesmo, compostando, seja no minhocário, seja na composteira grande lá de cima. E também fazendo as enzimas cítricas, né, fazendo os produtos de limpeza. Então a gente dá conta de uma boa parte do lixo. O que a gente não dá conta é basicamente o lixo seco, que a gente manda para reciclar. Olha, eu sonho em viver numa cidade com menos gente, com os rios aflorados, com mais parques. Eu sonho com uma educação de qualidade que trate de assuntos realmente importantes para conscientizar as pessoas de que vivendo da forma como a gente não vai durar muito. Né? Então, assim, eu sonho em viver no meio de uma sociedade consciente, com pessoas que agem a fim de deixar um legado bonito para as próximas gerações. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com um pensamento do escritor inglês Ian McEwan, um dos principais nomes da literatura contemporânea. Imaginar como é ser outra pessoa é o coração da humanidade, é a essência da compaixão e o início da nossa moralidade. Repórter Eco, até o próximo programa.